Uma coisa importante, e isso vale também para o MOSFET D, tá? É o seguinte, toda vez que eu estiver trabalhando com um MOSFET, eu tenho uma camada aqui de óxido que é muito fina. Isso aqui está bem exagerado, mas é como se eu tivesse um pedacinho de plástico aqui, né? Não é um pedaço de plástico, óbvio, é um óxido de silício, mas imagina que eu tenho uma espessura muito fina ali, isolando o meu componente, o meu terminal metálico do meu semicondutor. Então, o que vai acontecer? Essa camada fina, se eu colocar, se a minha mão estiver carregada de forma eletrostática, né, com alguma eletricidade estática, se esse terminal aqui estiver aberto, né, eu não tenho essa fonte aqui, isso aqui está aberto, pode ser que a diferença de potencial entre a minha carga estática, né, e o meu componente pode atingir aí tensões razoavelmente grandes, tá? Mas pelo fato de ser uma camada muito fina, eu não preciso de uma tensão muito elevada para rompê-la. Então, eu posso queimar o meu componente se eu tiver uma tensão VGS que eu mesmo estou aplicando, né, simplesmente pegando no componente, maior do que o VGS máximo que é dado pelo manual. Então, só a título de exemplo, né, o componente 2N7000, se você olhar no manual, ele tem um VGS máximo em torno de 20 volts. Quer dizer que se a minha eletricidade estática, na hora que eu seguro o componente, for maior do que 20 volts, eu vou romper esse dielétrico aqui, eu danifico, né? Eu meio que rasgo, né? Eu faço o rompimento desse isolante aí, e aí o meu componente queima. Tudo depende de como é que você está em termos de cargas eletrostáticas para você poder queimar ou não o componente. Então, o que a gente sugere, né, é que você não pegue o componente antes de se descarregar, antes de tocar em alguma superfície metálica, para que essa carga acumulada em você possa ser dissipada antes de você pegar o componente. Se você estiver trabalhando numa bancada que tenha isso, utilizar a pulseira para você poder trabalhar, tá? Então, você consegue danificar um MOSFET quando você retira ou insere o componente num circuito que está energizado. Eu esqueci de falar isso, né? Você também, às vezes, tem um circuito que está energizado e você vai colocar no protoboard, né? Eu quero tirar e colocar o componente no protoboard simplesmente para substituí-lo. Você pode estar sujeitando ele a transitórios de tensão altos, porque até o componente se estabilizar, na hora que você tira e coloca assim de uma vez, você já tem uma tensão aplicada, pode ser que gere mais do que essa tensão que ele consegue suportar. E além disso, quando você pega ele com a mão e a sua tensão eletrostática ultrapassar o VGS máximo.